Boa tarde, queridos ouvintes! Feliz Ano Novo! Vamos começar o ano super energizado, porque eu trouxe uma convidada sensacional, que é a minha amiga Doriana Tamborini. Tudo bom? Tudo bom, cara. E feliz Ano Novo, galera. Feliz Ano Novo, que venha muita coisa boa esse ano, hein? Com certeza. E esse ano, o que você acha que vai acontecer no planeta? Vai ter uma explosão de alegria. Eba! Prosperidade, tudo de bom. Doriana, tô tão feliz porque você vai começar a trabalhar lá no Galáctica, trazer suas terapias. Conta um pouquinho sobre tua terapia. Na terapia é bem maluquinha. Conte. A gente trabalha com tarô, que eu trabalho com tarô desde que eu tenho 12 anos. Que você mesmo fez, né? O que eu fiz foi agora, levou 20 anos, né, pra gente fazer. A gente levou 20 anos, eu e o Ricardo desenhando, porque eu fiz uma encomenda pra ele, aí ele levou muito tempo pra desenhar, e aí ele queria que eu escrevesse, mas eu tinha 2 filhos pequenos, eu devolvi tudo pra ele, falei pra ele que era o pai do nosso tarô, e aí, bom, finalmente, 3 anos atrás, a gente conseguiu editar pela editora Alfabeto, ficou bárbaro, adorei. Lindo. Você conhece, eu comprei ele, é maravilhoso. Ah, vou te dar outro. Ai, obrigada. Aí você joga com 2 tarôs, é muito legal. Olha, é muito legal. Você sabe que eu não uso ele para jogar, eu uso ele para energizar. Legal, eu tenho umas mesas arcturianas que eu coloco eles para jogar a frequência para os clientes. Tá ótimo, que lindo, usa como mandala, né? Muito 10, muito 10. Então, a gente acaba fazendo isso de outra forma, mas faz. Eu uso a nossa mesa radiônica de 12 raios, de 24 raios e a metatrônica. Então, quando a gente vai buscar, assim, o que as pessoas mais buscam em mim esses últimos 10 anos? Eu atendo desde os anos 90. Mas nos últimos 10 anos, as pessoas querem uma libertação. Todo mundo vem buscar realmente, olha, quero me libertar, tarará, e sempre acha magia, praga, maldição, tem um chip, tem implante. E 10 anos atrás eu descobri o que é que sustentava isso. E isso foi um grande segredo que, sei lá, porque Deus, Pai e Mãe me permitiu ter e que descortinou milhões de histórias, de problemas, e que infelizmente são muito tristes. Eu peço licença para contar, né? Porque não é uma historinha muito legal, mas enfim, é a realidade que acontece, e pensa que em 10 anos de tantos trabalhos já deu uma limpada bem grande. Então o que a gente descobriu? Descobriu que fetinhos são utilizados para magia. Nossa. Então eles são a ancoragem negativa, porque claro, você pega qualquer massa que tem energia vital e utiliza ela durante anos. Eu já cheguei a pegar, por exemplo, um feto de mais ou menos 50 anos. Nossa. Eu nem imaginava que isso podia assim subsistir. Talvez seja bobagem que eu esteja falando, mas é que eu nunca tinha pego isso. E era uma magia bem pesada. Meu Deus. Então, o que eu aprendi a fazer? Que foi um longo caminho, né, para chegar até nisso, mas o que a gente descobriu? Que podia tirar os bebezinhos, os espíritos, e tirar eles dessa coisa de pipa, né? Porque cada vez que mexe naquele feto com aquela magia, o espírito do bebê é puxado para trás. Ai, meu Deus. Ele não tem sossego, não tem paz. A ideia qual é? Que eles possam se infiltrar nas famílias e destruir as famílias. Meu Deus. Então, síndrome do pânico, síndrome de perseguição, fibromialgia, cânceres de mama, útero, ovário e próstata, pode contar que tem um aborto em família. Nossa. Quebra de todos os tipos de valores e princípios, como que está agora, né? Você pode olhar que, infelizmente, e é uma fábrica de, vamos dizer assim, de fazer abortos muito grave, né, no mundo. Não é só o Brasil, não, é o mundo. Então, isso gera uma energia indo para trás, entendeu? Então, primeira coisa que a gente faz, recolher então os bebês e a gente manda para o educandário de Nossa Senhora e de Conim. Ai, que a primeira coisa são elas que recebem eles. Mas deixa eu entender, esse bebezinho ele vira um obsessor ou ele não, é eu vou te explicar o resto, porque é longo o histórico. Porque na verdade, cada bebê tem mais ou menos 10 obsessores. Certo. Então, os magos negros que fazem isso, que são dirigidos por vários outros por trás, inclusive reptilianos e outros, eles recrutam, através dos magos negros, as pessoas que querem se vingar. Então, normalmente, já um vingador, ele já é um feto antigo, é um filho que queria vir e não veio, é alguém que está sempre querendo se vingar.
Ai, então tudo é alimentado por raiva, por ódio, por ira, né? Por muita dor de vingança. Sempre o tempo inteiro é isso. Certo. E aí o que acaba acontecendo? Todo mundo quebra financeiramente, quebra afetivamente. Você tá para ter aquela promoção e no último momento alguém te dá uma rasteira. Então é bem dos obsessores. Entendi. Isso. Então a primeira etapa, tira os bebês. Segunda etapa, eu desmonto a egrégora dos fetos. Porque também tem uma egrégora por trás negativa. É essa que o Mago Negro sustenta. Nossa. Usa o obsessor e o feto. Nossa. Está entendendo? É uma cadeia que você não tem noção. Sim. Então, quando você diz assim, olha, que volte ao éter o que é do éter, a terra o que é da terra, ao fogo o que é do fogo, a água o que é da água, ao ar o que é do ar, a matéria o que é da matéria, e ao espaço o que é do espaço. Então, e tem toda uma outra terminação. Mas isso aqui eu descobri que é o que desmonta a magia. Certo. Porque do mesmo jeito que você tem que fazer tudo isso, agrupar num ponto, quando você precisa desmanchar, você desagrupa. Não precisa ficar louca lá, ai, como é que desmancha? Desmonta, simplesmente. Entendeu? Mas aí esses obsessores que estavam assediando... Calma. Desmontando a magia, a próxima coisa é ter toda a tua equipe já montada para eles recolherem. Então eu abro o portal antariano, que abre o portal de Antares, e chamo o comandante Ilan, que é um médico. A gente brinca que é um médico Exu, né? Porque ele faz coisas absurdas. Se o pior, mais bravo dos Exus que a gente viu, ele faz assim, ele passa a manga dele em cima do cara e aquele cara desmaia. Nossa, o Ilan. Ele é fantástico. E aí um dia, de ver tanto ele fazer isso, um dia eu falei assim, comandante, eu queria subir na sua nave. Eu posso para dar uma olhada como é? Ele falou, claro. E aí eu subi com ele. E a nave dele era, assim, aparentemente não era tão grande de ver de fora. Quando eu entrei, era uma coisa... Assim, você não conseguia ver o final. Entendi. E tinha muitas esquifes de vidro. E em cada esquife tinha um desses caras. Os negros. Os negros, os magos negros. Todos eles, assim. Ele recolhe obsessores, magos. Só que todos dormindo. Naquele estágio, todos estavam... E ele coloca para regenerar esses seres? Primeiro, ele faz todo um outro trabalho mental. Tá. Então, na cabeceira, quando eu apertei um pouquinho mais minha visão, porque primeiro eu só vi eles uma esquife, mas muito assim, enorme, largo, bem redondo. Certo. Depois, quando eu apertei um pouquinho mais minha visão, eu vi em cada cabeça um anjo. Então ele primeiro vai fazer a reconexão monádica. De cada essência. De cada essência. Que lindo. Então primeiro ele faz essa religação. Quer dizer que quando está nesse ponto é porque o cara ainda tem muito mérito. Ele só se perdeu. Entendi. Pela dor, né? Tem gente que não consegue mais voltar sozinho. Então essa é a religação. Certo. Depois fica um tempo ali, pelo que ele me falou, e depois levam para outro lugar para regenerar todos os corpos. Certo. Depois disso é que eles vão ver o que é que dá para fazer com ele. Esse mestre é Ilanto? Ilan é um comandante. Esse comandante, ele só consegue executar quando alguém pede pelo livre-arbítrio ou ele já vem e resgata o que tiver? Nós temos um combinado, né? Isso aqui é um combinado. É um jogo que a gente... Eu não sei direito tudo o que aconteceu. Não sei eu explicar tudo para você. Talvez daqui uns 10 anos eu saiba explicar melhor. Mas a sensação que eu tenho é a combinação das equipes tirando da lama. Entendi. Porque você imagina que eu tenho que estar lá embaixo, né? Para fazer o trabalho. Então eu estou aqui, mas eu abro o portal e vou recolhendo junto. Sim, entendeu? Porque o meu trabalho com os arcturianos é parecido, só que eles pegam os obsessores e são obsessores e... Os magos? Não, os magos não, eles pegam os obsessores, os chips, os implantes, eles evacuam para as câmeras arcturianas e lá eles são regenerados. Os chips ou as pessoas, você está falando? Primeiro que eles destroem os chips, qualquer chip, tira do campo etérico ou até do físico. Eles desligam e destroem. Aquilo ali não vai ser mais utilizado para nada. Eles têm esse poder. E eles pegam os obsessores e os encostos. E eles evacuam para as naves e eles ficam sendo tratados lá. Agora, como não que deixa não de sei. ser, não deixa de ser tanto que a parte dos chips é um pouquinho diferente, mas no final é sempre a mesma coisa. A gente faz uma outra chamada para um ser que chama Magnus, que é o Papa Leão XIII. Pela linhagem aquantarista, porque eu venho de um sistema do ano 2000 que aprendeu sobre a história de
Aquantarium. Aquantarium. É um sistema. Tá. E nesse sistema, o chefe, a egrégora antiga da Era de Peixes, é o Papa Leão XIII, que foi um grande exorcista. Olha. Então, quando chama Magnus, a gente chama Magnus e o pé de chumbo. Magnus e o pé de chumbo. E nesse pé de chumbo você coloca todas as magias. Vai chupando, que nem imã. Tudo. Então, você não pode imaginar. E eu abro ainda portal para passado, presente, futuro e dimensões paralelas. Quer dizer, sim. Tudo que puder, tudo que for permitido pela lei, vai recolher ali. Tá. Quando está tudo montado ali, eu já chamo o Carbotron, do 13º raio. Me conta um pouco dele. Carbotron é um ser diamantino, um Elohim gigante, e que ele gosta muito de fazer reciclagem. Então, ele também faz essa outra parte, então ele carrega todas essas porqueiras, leva para cima, e ele tem uma máquina. Certo. Quando não dá para reciclagem, ele leva para a lixeira cósmica. Tá. A maior parte vai para reciclagem. Certo. Aí ele oferece toda essa coisa já, vamos dizer, desfeita, né? Certo. Mas está matéria-prima pura. Certo. Ele oferece para Jewel, que é um ser maravilhoso, ela é linda, tipo uma mulher joia, uma mulher preciosa. É uma Elohim também, né? Uma Elohá. E aí ele dá para ela essa matéria-prima e ela faz diamantes com isso. Só que são diamantes espirituais e ela devolve para quem ajudou a fazer tudo isso. Que lindo! É muito legal. E muitas vezes a gente pede, então, leva de volta justamente para as pessoas que foram libertadas. Porque elas também precisam desses diamantes, entendeu? Quer dizer, é ponto para eles também energético. Então eles ganham força. Entendi. Entendeu? Nossa, você conhece tudo, porque eu sei que quando é levado, eu já não sei o que acontece, se eles são tratados, revigorados, restabelecidos, não sei. Essa é a parte mais dos chips. Depois tem a parte dos obsessores e dos magos. E aí essa é outra etapa final, que a gente chama bastante, tanto os extraterrestres como o povo da Umbanda. Sim, precisa, porque nós estamos na 3D, né? Todos os orixás são convidados a participar, a liberar as últimas etapas. Certo. E aí eu chamo o sistema protecional de Metatron para repor as energias e recolocar. Porque senão fica um vácuo enorme. Né? Fala um pouquinho de Metatron. Pessoal, os ouvintes não conhecem muito dele. Não. Ele é o chefe da hierarquia dos 72 nomes de Deus. Né? Ele foi considerado, sim, o mais importante dentro do campo da Cabala. Certo. Na Cabala ele é bastante conhecido. A alma ou a chama gêmea dele é o Sandalphon, que também ajuda pra caramba a gente, e pelas bênçãos que ele tem. A gente fala ele, mas é até estranho hoje, mas enfim, Sandalphon ajudou tanto Metatron em tantas histórias, sempre foi tão servil, que dizem que Deus viu nele um aspecto mais feminino e tornou ele mais feminino. Entendi. E eu também não entendia porque chamavam Sandalphon, e você vê as imagens da internet e realmente tem um aspecto mais feminino. Não, Sandalphon é mais feminino nas imagens. Imagens. E aí quando eu vi essa história, era num site em inglês. E eu falei, olha, faz sentido, né? Porque realmente ele é mais ela, né? Então, mais delicada. Então são duas forças bem poderosas, ajudando regências. Tudo que é regência. Ele é o chefe de todas as 9 hierarquias, né? Certo. Temos 3, tem 6, 9 hierarquias. Metatron? Tem, na minha mesa radiônica tem o cubo. Eu também tem. Você sabe falar um pouco sobre isso? Não tanto, porque ele pra gente, apesar de a gente ter o cubo na mesa, pra gente particularmente, por causa de um problema que eu tive de corpos, de aura, eu queimei minhas auras e corpos por excesso de uso de cristais acelerados. Nossa, jura, Doriana? Eu não, fiquei muito doente, fui parar em hospital. Sério? Romperam minhas auras, meu sistema imunológico. Os cristais? Eu tinha vamos supor que isso aqui é um cubículo de sala que eu tinha, lotado de pedras com espelhos. Só que eu tinha muito laser, apofilita, sugilita, gipsita, que são todos raios muito poderosos. E eles também vão quebrando tudo, né? Então, vão rompendo. E você queimou minha aura. Nossa, e o estado físico teu, como é que ficou? Hospital. Mas qual foi o sentimento? Você teve tontura? Anemia? Não, primeiro eu tinha coceiras enormes, mas eu não entendia que era por causa do rompimento da aura e do flash, né? Porque vinha pelos espelhos, como tinha muito cristal, então refletia no espelho e vinham como se fossem raios. E aí queimava. Porque, por exemplo, a gipsita ou selenita, ela é 24º raio. É ultravioleta. Nossa. Então, se é ultravioleta, vai queimar.
Tá. Então eu fiquei com todas essas auras queimadas. Você sabe o que restabiliza o campo áurico? Orgonite. Naquela época não tinha orgonite. Não existia? Eu uso o meu. Eu também tenho. Mas naquela época não tinha. O que a gente teve que fazer foi ir para casa da minha mãe pra gente se restabelecer. Nossa. Entendeu? Tive que largar tudo e ir para casa da minha mãe. Coitada. E aí o que aconteceu? Eu fiquei doente e eu não tinha muita força, né? Eu tinha perdido bastante energia. E aí a parte que eu acho que foi mais legal, que foi que eu continuei tomando muito floral, que foi o que me ajudou muito. E começou a aparecer um ser que dizia, olha, você vai ter que recompor sua aura, vamos trabalhar sua aura, eu vou te mandar uma pessoa com um livro e você vai ler esse livro. Aí ele mandou o Jaime do Grupo Avatar com o livro da Diane Stein. Stein. Mãos de Luz? Stein. Não, Diane Stein. Tá. E esse livro era Equilíbrio Energético Essencial. Ai, que lindo. Livro muito lindo. Então, trabalhamos parte de coisas kármicas familiares e muita coisa sobre 9 chakras. Então, falava do estrela da alma, estrela da terra e o portão estelar. E o causal, que são os principais que a gente soube que eram além dos 7. Então, ele me fez aprender muito sobre isso, mas assim, respirando sobre esses chakras, recompondo. Aí depois ele me disse, você precisa recompor seus corpos. Então, imagina que embaixo do seu pé tem uma estrela da terra e aqui tem uma estrela da alma. Faz um ovo de luz e faz não sei o que, ilumina. Então, ele dava várias dicas. Então, eu fazia o que eu aguentava, porque eu ficava cansada rápido, queria dormir. Então, durante os 2 meses, ele teve muita paciência comigo e foi me ensinando. Eu vou encurtar a história. Durante, num determinado momento, ele me disse que eu tinha que fazer todos os ovos, que é uma das coisas que eu ensino, né, no meu curso. E os discos solares abaixo dos pés, que era para eu aprender a aterrar bem. E extrair energia da Mãe Terra. Entendi. Naquele momento eu não estava suja, eu estava fraca. Certo, então não adianta dizer, vamos limpar. Não tem o que limpar, né? Não tinha nem o que limpar. Tinha que restaurar, puxar a energia da Mãe Terra com os discos e ir fazendo os meus ovos de novo. Então foi muito legal, porque eu aprendi a me restaurar. Que lindo. Então é muito diferente de todas as técnicas que a gente conhece, né? Porque eu nunca ouvi falar nisso. E eu só soube 7 anos depois, numa palestra que eu dei na Mystic Fair, que era o Metatron. Não tinha ideia disso. Que legal. E aí eu dizia assim, mas pra que Metatron vai vir fazer uma coisa dessa, né? Mas a troco não, do quê? Você é importante. Mas não tinha a ver. Eu queria entender qual era a força que ele queria. Então ele queria provar que qualquer ser humano, no pior estágio dele, podia se regenerar. Que lindo. E ele disse, eu preciso de alguém de fé. E isso eu tinha muita. Lógico. Entendeu? Então, assim, eu era muito resistente, eu sou bastante resistente, tanto que às vezes tem que me dar uma porrada para me tirar da minha resistência, porque assim, é para fazer, eu fico firme ali, tentando fazer o que precisa fazer. E às vezes não sabe desistir. Entende? Então, só que nem você, e é complicado pra gente, às vezes. Bom, mas com isso foi... Então, tive que ter uma armadura tremenda, mas aí a armadura quebrou, né? Entendeu? Quer dizer, teve que aprender. Tive que aprender tudo de novo. Então, mas foi me refazer. Aconteceu isso com você para depois você ensinar as pessoas, né? Foi imediato. Lindo. Ele me disse, olha, agora eu falei assim, porque ele tinha me falado, você tem alguma sugestão? Porque eu dizia que eu não achava que estava tão fácil para fazer do jeito que eles estavam ensinando no livro. Aí ele veio com uma perguntinha bem boba, né? Que não podia fazer uma pergunta dessa para mim. Ele disse assim, mas você tem alguma sugestão? Eu falei, lógico, se tiver que fazer mesmo, eu acho que tinha que ser assim. E fui explicando para ele. Ele falou, ótimo, amanhã você liga para os seus amigos e já convoca alguém e faz. E você faz por telefone, porque eu estava morando em Guarulhos. Falei assim, faça. Se der certo, você vai sentir. Olha. Não tive dúvida, né? Catei 3 amigos, um atrás do outro, e fui fazendo. E todo mundo amou. Todo mundo sentiu. Suas histórias parecem muito com a minha, porque quando eu canalizei a mesa, ele falou, quero 12 pessoas, você vai ter que dar o curso de graça e você vai ter que dar o material. Eu falei, não tem dinheiro. Faz. E aí, assim foi meu rei. Então, e aí, graças a Deus, os 12 pagaram o material, porque realmente eu não tinha dinheiro. Então, eles pagaram. Não, cara, eu quero te dar isso, aquilo, e no final todo mundo contribuiu. E o negócio ancorou. E assim, tá cada um trazendo um feedback sensacional. E foram 12. Olha o número bonito. 12, né? Não pode falar pra mim. Eu adoro. Agora, Doriana, conta um pouquinho de Antares. Como é que é essa tua conexão? Por que quando a gente é atendida por você, você fala antariano? Conta isso pra ela. Ela fala, viu, Marcão, antariano. Uma linguagem antariana. Fala alguma coisa antariana aqui pro pessoal ouvir.
Água de luz. Aniflians. Aniflians quer dizer áurea-se perfume. Ai, que lindo. Vamos por Angélica. Ai, que Aniflians Angélica. Então, quem quiser fazer qualquer coisa de perfume, de cheiros, pode fazer Aniflians Arruda Licringuiné. Se quiser fazer para si mesmo, então a gente põe no finalzinho a palavra lens, que quer dizer para mim, em antariano. Que lindo. Então, Aniflians, Arruda Licringuiné Lens, Aniflians Angélica, Cosmos e Lotus. Lens. Que é pra gente mesmo. Quando a gente faz 3 vezes a mesma coisa, se sente o cheiro. É muito impressionante. Juro. Que lindo. Juro. Tive muita experiência porque a gente quis experimentar. Porque responde aos elementais. Você trabalha muito com aromas, né? Sim. Que eu vejo que você tem os sprayzinhos, né? Que é quando você passa em consulta, você pode comprar o sabonete. Que mais que você tem na tua de cheiros? Basicamente é isso. Tem um creme de mão também, que é bem cheiroso. Tem 3 tipos de aromas desses 3 linhas, né, de sprays. Eu uso muitos dragões, né? Eu sou terapeuta de dragão também. Explica isso. Tem de tudo. O que é isso, dragão? Explica. São essências fortíssimas de seres elementais que voltaram à Terra uns anos atrás, pois eles estavam de castigo. Gaia tinha colocado eles de castigo por um tempo, porque o dragão Black, que é o dragão preto, aprontou uma com ela. E ela confinou todo mundo numa ilha lá na Irlanda. E alguns anos atrás, eles pediram licença, vendo que a Terra estava tão pesada, mal, eles pediram perdão, e até porque os outros dragões também tomaram posse, né? Outros tipos que não são da linha da luz, então eles resolveram, entre eles, vir pedir perdão a Gaia de uma vez por todas, e ela liberou. Ai, que lindo. Então, tanto a Ana Vidal como a Antoinette O'Connell são as 2 canalizadoras do sistema. Que lindo. Então, e são florais? Não são florais, a gente chama de dragais. Dragais. Porque é floral, é das flores. Da flor. Mas é a maneira como a gente entende, né? É igual o Bombril. É igual o Bombril, né? Esponja de aço. Mas você não vai... Quero esponja de aço. A gente fala, não, Bombril. Tem coisa que não tem como, né? Mas a gente está tentando explicar para as pessoas, porque dragão e flor é muito diferente, né? Mas eles vêm num frasquinho. Que lindo. É bem legal. Você já viu, né? O das espirradas. Isso é o Sopro do Dragão. Elas acabaram de lançar o livro, Sopro do Dragão. E está em português? Está em português. Ai, que legal. Eu não sei se está em inglês, porque eu não vi ainda, né? Ainda não fui buscar o meu. Daqui a pouco está chegando. Legal. E agora conta um pouco da sua conexão com Antares. Sim. Então, no ano 2000, eu estava... Não lembro. Acho que o Gabriel tinha 2, 3 meses, outubro. Ele nasceu em outubro, então lá para janeiro, fevereiro, um pouquinho mais velho, então. A gente foi nesse lugar que chama Aquantarium, a pedido de uma amiga minha que fazia terços de chamatrina, que eram as coisas mais lindas, de cristal. Lindos, lindos. Quero esse terço. Ai, quero saber onde ela está, que Cadê? eu perdi o Como contato. É que ela chama? Não lembro. Ai, você que faz os terços de chamatrina, por favor, entre em contato aqui. Então, eu pedi para os anjos chamar ela, que foi ela que me levou para o Aquatário. Disse que ela tinha ouvido um cara falar na Rádio Mundial, e aí ela pediu, vai lá para você ver. Então, eu fui lá, conheci, achei muito legal, né? Porque eu tenho conexão com o comandante Ashtar desde que eu tenho 25 anos. Nossa, eu também, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Desde que eu nasci eu não lembro, mas aos 25 eu me lembro de ter ouvido uma história dele, eu comecei a ir atrás e eu comecei a fazer contato, assim, bem... Igual eu. Aquela fita, lembra? A fita do comentarista, né? Eu adorava escutar, mas toda vez que eu escutava eu ficava com medo daquela voz metálica. Era horrível, né? Mas aquilo você sabe que é um comentarista de futebol mesmo, né? Jura? Ai, aquilo não era ele. E eu falava isso assim, gente, a mensagem é maravilhosa, mas pelo amor, quem que foi esse cara que resolveu gravar isso aqui tão ruim, hein? Isso não dá para acreditar que é de um cara de luz, né? Ele falava. Então, bom, aí, como eu já tinha essa ligação com ele, então não era difícil para mim fazer todos os... E fora que eu via muita nave, né? Fisicamente, eu sempre vi muito, muito. Então, os contatos eram aéreos. E aí... Quando eu entro nesse lugar, vejo todos os trabalhos que eles fazem, e todo o tempo é nins, não sei o que lá, nins, e tinha um monte de pessoas de pé, e outras fazendo passes, assim, né? Tudo nins. E nins quer dizer santo da terra. Ai, que lindo. Assim como ins quer dizer santo extraterrestre. É bem interessante. E, bom, eu fui ficando, que eu fui achando bárbaro. E um dia eu pedi para fazer uma coisa pessoal para mim, porque eu não conseguia resolver, e em vez deles me resolverem, quem resolveu fui eu.
veio para mim. Tinha 19 médios, nunca vou esquecer. E eu pedia, pelo amor de Deus, você que é o comandante deles, né? Ajuda a gente a achar o problema, por gentileza, faça com que eles achem. Aí veio inteirinha a solução para mim. Que lindo! Aí eu contei para eles e eles falaram, poxa, mas a gente não conhecia isso, a gente não sabia. Eu falei, mas nem eu. Por isso que eu vim aqui, porque eu não tinha acesso nenhum a isso. Ele falou, não, volta mais uma vez que depois a gente dá continuidade. E aí isso era um sistema de desligamento com greys, que estavam pegando no meu pé. Literalmente eles pegavam no meu pé. Os greys? Os greys. Eles usavam um metal por baixo e eles dirigiam meus pés. Meu Deus. E eu dizia, gente, tem que estar muito louca, né? Para ser dirigida por um grey embaixo do pé. Parecia a coisa mais louca. Aí quando foi a outra semana, eu comecei a ir, pensando que ia continuar meu tratamento, ele me botou para trabalhar. Olha. E imediatamente aconteceram de aparecer as pessoas que tinham esse mesmo problema que eu. Nossa! Foi imediato. Incrível. Então o menino falou, tá vendo? Às vezes você tá vindo para aprender isso para ajudar as outras pessoas. Lógico. Falei, tá bom, então vamos fazer. E assim eu fiquei lá uns 2 anos trabalhando. E por fim, depois aconteceram algumas coisas, como em todos os espaços acontecem, e eu disse, não, tá bom, eu aprendi bastante coisa, acho que eu posso utilizar bem e vou me beneficiar, sem dúvida nenhuma, mas eu vou beneficiar muito mais se eu aplicar nos meus atendimentos. Sim. Né? Então, levei minhas apostilas embora, agradeci muito, né? Me retirei e pedi, se os seres topassem, que eles mandassem os representantes deles para mim, para eu poder dar continuidade. E foi o que aconteceu. Então, hoje a gente trabalha dentro da mesa radiônica com eles. Então, eu acoplei a Fraternidade Branca, Confederação Intergaláctica e Aquantário. Nossa, que mais lindo. Dragões. Olha, que sensacional. Então, não é só mais uma história, é todo um aprendizado. Né? Se eu pensar bem, é a história da minha vida. Sim, você trouxe a tua vida, foi tirando os véus do esquecimento e trazendo, né, tudo para frente. Isso, legal. Então, foi ficando muito gostoso. Então, acaba que, onde que isso tem uma grande utilidade? Na história dos bebês. Porque juntando todas essas forças, você consegue tirar muito mais seres dos infernos, literalmente, de onde elas se encontram, que é o seu mental, provavelmente, e vai encaminhando. E depois de todo esse tratamento, eu ainda peço para as mães, para os pais, de preferência. Batizarem. Não, eu batizo ali na hora. Batizar, eu batizo na hora. Identifico, né, o sexo do bebê, a gente dá nome e batiza. O que eu quero que as pessoas façam depois é ir na Seishonoye, deixar os nomes uma vez por ano, porque assim eles serão orados 5 vezes por dia o ano inteiro, por R$2,50 o nome. Olha, não existe isso, né? É incrível. Então eu sou muito grata, porque você vê, é um trabalho feito a muitas mãos, a muitas cabeças e muitos corações. Sim, lindo. Então nada, muito libertador, é muito libertador. Tem gente que liga para mim saindo lá da Seishonoye dizendo, Doriana, saiu aquela dor do meu ombro, lembra? Lembra aquela dor? O cara não podia mexer o ombro e nunca mais teve problema. Então a gente tirou um chip, mas ele, para terminar mesmo, ele teve que fazer o trabalho da Seishonoye. Que lindo. Então você vê, eu acho lindo porque faz um conjunto de tantas coisas que diz assim, mas qual que deu certo? Eu falo todas. Se não tivesse feito uma delas, não teria dado certo. Estão todas ligadas, né? Então é esse o trabalho que a gente está oferecendo também na sua casa. No próximo programa a gente vai falar de mais coisas, né? Porque você tem muita coisa para falar, né, Doriana? Vou espremer ela no máximo aqui para vocês. Doriana, você quer deixar algum contato para o pessoal? Vamos deixar o contato do Galáctica, né? Ok. Agora. A Doriana vai fazer atendimentos no Galáctica do jeito que ela explanou, mesa, baralho, e é sensacional porque eu já passei, vale a pena, centavo por centavo, porque é sensacional, até minha vida melhorou. O telefone do Galáctica, 2592-1066, ou se não, o WhatsApp do Galáctica é 11-981783270. Doriana, para quem não é de São Paulo, você atende à distância? Atendo. Sensacional. Então, deixa o seu contato para quem quer à distância. Tá bom. 11-99197-8641. Ok, a gente espera vocês. E um feliz ano novo. Um beijo para vocês. Gratidão, Doriana. Gratidão. Obrigada, namastê.